Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese Sunday Edition, the only podcast that not only helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language, but also teaches you about Brazilian culture and Brazilian society in a way that you can actually talk about it with your friends. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today the episode is about the telenovelas, but that's such a comprehensive subject, really vast subject. I can't really talk about that in only one episode. So today we have some historical data and also some information and important vocabulary for you to understand the foundation of the soap operas or the telenovelas here in Brazil. And personally, I don't think soap opera translates well the concept of telenovela the way we understand it here in Latin America and in Brazil especially. Oh, and just a quick thing before I forget, you've probably been talking and speaking Portuguese for some time, and sometimes you think, well, my pronunciation may not be perfect. I want to have a better pronunciation. Of course, you don't need to speak like a native. This is not feasible, and we have a limited number of years in our lives. We don't want to spend most of them on trying to speak a language perfectly. We want to have a language for communication, and that's what I provide you with in my free pronunciation course. You can find it at www.portuguesewithali.com/pronunciation. It's not going to make your pronunciation perfect overnight, but it's going to help you have a very good pronunciation for you to communicate and to communicate clearly without having to worry about am I getting my message across because maybe people are understanding or people get it in a different way than I meant. So go to portuguesewithali.com/pronunciation, and it's a very simple but effective pronunciation course, and it's free for you if you want to improve your pronunciation in a way that it will be clear, not perfect, but very clear and very good. And before I forget, remember in the show notes you can find a link to the full transcription of today's episode for you to study and remember all the vocabulary. Now let's get started. A população brasileira é muito noveleira. E ser noveleiro significa que as pessoas gostam de assistir às telenovelas, né? Eu não sei dizer quantas pessoas assistem telenovelas todos os dias hoje em dia, mas eu posso afirmar com toda a certeza que 90% das pessoas assistiam telenovelas quando eu era criança. E hoje, como o nosso assunto é muito amplo, muito abrangente para cobrir num episódio só, hoje a gente vai ter apenas um apanhado, ou seja, um resumo geral da história das telenovelas no Brasil. E como as telenovelas não têm graça sem os vilões, na nossa próxima conversação, a gente vai falar sobre duas vilãs de telenovelas brasileiras que praticamente todos os brasileiros de todas as idades conhecem. Hum? E antes de continuar, ter graça significa ser interessante ou ser divertido. Uma novela tem graça, um filme tem graça, uma piada tem graça. Hum? É uma expressão que você vai ouvir muito aqui no Brasil. Então vamos lá. Por onde podemos começar? Eu vou começar do fim e devagarinho a gente volta para o começo das coisas. O que são as O que são as telenovelas, né? Só para começar, as telenovelas brasileiras não passam apenas no Brasil. Elas foram ao ar em muito mais de 100 países no mundo inteiro. E ir ao ar significa ser transmitido. Nós falamos que um programa de rádio vai ao ar ou um programa de televisão vai ao ar. Para aqueles youtubers mais velhos, né, aquelas pessoas que produzem vídeo para o YouTube, e aí eu estou incluído, um vídeo também vai ao ar. Mas as crianças hoje em dia,
utilizam um neologismo, que é o verbo upar, do inglês upload. Upar, fazer upload. Muito engraçado para mim. Então, as telenovelas são os produtos brasileiros mais consumidos no mundo todo. Claro, a gente tem a castanha do Pará, o café e o futebol, mas nenhum desses produtos suscita mais emoções por um período mais prolongado do que as novelas brasileiras. E agora eu tenho uma confissão a fazer. Quando eu era mais jovem, ali quando eu tinha 20, 25 anos mais ou menos, eu era um noveleiro assíduo. E assíduo aqui significa dizer que é alguém que nunca falta, que é muito diligente, que é muito aplicado e continua frequentemente na mesma atividade. Por exemplo, você pode ouvir nossos podcasts assiduamente. Isso significa que você ouve com muita frequência, tem um episódio novo, você ouve. E uma pessoa que escute nossos podcasts todos os dias é uma ouvinte assídua. Então, como eu ia dizendo, eu era um noveleiro assíduo, ou seja, eu assistia todas as telenovelas disponíveis. E acredite em mim, não eram poucas. Na Rede Globo, que é a maior empresa produtora de telenovelas aqui do país, era possível assistir telenovelas no começo da tarde, no fim da tarde, no começo da noite também e no fim da noite. Isso porque esses horários correspondem ao que os brasileiros chamam de novela das 6, novela das 7 e novela das 8. Porque essas novelas normalmente começam perto de 6 horas da tarde, ou perto de 7 horas da noite, ou depois das 8 horas da noite. Hoje em dia é mais perto das 11 horas da noite. A novela das 6 quase sempre é uma novela de época. E falar que algo é de época significa que algo remonta aos tempos passados, que algo faz referência aos tempos passados. Por exemplo, uma novela de época pode falar sobre o período da regência aqui no Brasil, quando tinha reis, rainhas e coisas do tipo. A novela das 7 sempre tem uma pegada de humor. E quando a gente diz que uma novela, ou um livro, ou um programa tem uma pegada de humor, isto significa dizer que essa coisa é humorística ou que diverte, mas o humor não é necessariamente o foco principal. Já a novela das 8 tem uma pegada mais adulta. É nela que a gente vê crimes, nudez, violência, traição. Tudo o que é ruim acontece na novela das 8. E acredite, a novela das 8 é quase sempre muito mais interessante. A novela que passava à tarde, que passava no começo da tarde, era um quadro especial. E um quadro é uma parte da programação de uma emissora de televisão ou de rádio. Geralmente, o quadro é incluído dentro de outro programa maior. Por exemplo, você provavelmente assiste a Ellen DeGeneres, ou a conhece, né? No programa dela tem vários quadros. E um dos quadros mais importantes é a entrevista com algum convidado. Então, a entrevista é um dos quadros do programa da Ellen DeGeneres. Então, como eu ia dizendo, os brasileiros tinham muita oportunidade de assistir novelas na televisão. E os horários de que eu falei anteriormente são apenas os horários da emissora Rede Globo de televisão. Aqui no Brasil, nós temos três grandes emissoras, três grandes empresas que transmitem as telenovelas. A Rede Record de televisão, o SBT, ou Sistema Brasileiro de Televisão, e a Rede Globo. Todo brasileiro vai saber imediatamente do que você está falando se você mencionar uma dessas emissoras. E talvez não todos os brasileiros, mas a maioria dos brasileiros vai ter uma impressão bem definida de cada uma dessas emissoras. Por exemplo, o quadro de que eu falei antes se chama Vale a Pena Ver de Novo. E a frase Vale a Pena Ver de Novo
Vale a Pena Ver de Novo, é conhecida de quase todos os brasileiros. Se você disser para um amigo ou uma amiga, você gostava de assistir ao Vale a Pena Ver de Novo? Com certeza, essa é uma conversa longa que vocês vão ter. É uma coisa muito brasileira. Então, quanto às emissoras, normalmente nós associamos o SBT às novelas mexicanas da empresa Televisa. É no SBT, por exemplo, que se pode assistir a novela A Usurpadora, que ainda hoje é muito conhecida e muito querida das pessoas, inclusive de mim. Eu gosto muito da Usurpadora e das personagens de lá. Já a Record não tem boa reputação, não, na produção das novelas sérias, porque os temas, digamos que eles são bem mais intrépidos na seleção dos temas. E eu estou usando aqui a palavra intrépido como uma brincadeira, de uma maneira jocosa, né, para fazer piada, porque intrépido é uma palavra associada à coragem, à audácia, e uma pessoa intrépida é uma pessoa que não sente medo quando ela precisa enfrentar uma dificuldade ou começar alguma coisa nova. Não é uma palavra comum na conversação. Na conversação, a gente normalmente diz uma pessoa corajosa, né? Uma pessoa destemida, que é outra palavra que a gente usa. Então, a reputação da Record não é muito boa, mas eles produziram telenovelas muito populares. Em especial, eles têm telenovelas de cunho religioso. E dizer que algo tem cunho religioso significa que a natureza dessa coisa é religiosa. Ela tem um caráter básico religioso. E essa expressão de cunho blá 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 é muito utilizada quando a gente quer dizer que algo tem uma característica de blá blá blá. Por exemplo, problemas de cunho financeiro, e seriam esses problemas relacionados às finanças, né? E por fim temos a Rede Globo. A gente falou da Rede Record, do SBT e temos a Rede Globo, que detém a hegemonia na produção e na transmissão das telenovelas. E ter hegemonia ou deter a hegemonia significa ter maior autoridade em um assunto ou em um campo profissional. Uma empresa pode ter hegemonia no mercado, por exemplo. E quando eu fazia sociologia na universidade, sim, na universidade eu estudei muitas coisas além de português e francês também. Os professores costumavam falar sobre a hegemonia dos Estados Unidos no resto do mundo. Claro que isso era conversa de aula de sociologia, mas é um bom exemplo para você guardar. E, bom, a Rede Globo, ela produz novelas desde a década de 1960. E se você parar para contar no ano de 2021, que é o ano em que eu estou gravando esse episódio, isso significa que a Globo tem uma experiência de quase 60 anos na produção de telenovelas. E qualquer pessoa ou empresa que produz alguma coisa por tanto tempo provavelmente recorre a uma receita ou a alguma fórmula. Recorrer a alguma coisa significa utilizar essa coisa como instrumento ou ferramenta para fazer outra coisa. Por exemplo, durante as minhas aulas, eu recorro a livros de gramática para fundamentar as minhas explicações. E sim, a Rede Globo meio que tem uma fórmula. Toda telenovela fala quase sempre do mesmo assunto fundamental. E esse mesmo assunto é um tipo de clichê. Hum. E um clichê pode ser alguma situação de uma história, por exemplo, que sempre aparece em todas as histórias. Sempre tem um mocinho, né, um clichê de exemplo que eu posso dar para você das novelas é que sempre tem um mocinho que se apaixona pela mocinha. E o mocinho é uma outra palavra que nós utilizamos aqui no Brasil para falar do herói
de uma história. A mocinha, por sua vez, é a heroína. O mocinho se apaixona pela heroína, pela mocinha, mas eles não podem permanecer juntos porque precisam superar ou ultrapassar algum tipo de obstáculo. A família dele é rica e a família dela é pobre. A família dela é pobre e a família dele é rica, que é a mesma coisa, né? É um clichê que vem sendo utilizado há muito tempo. Você pode ver essa história, por exemplo, em Romeu e Julieta, de William Shakespeare, por exemplo. E aí, outro clichê muito comum entre as telenovelas é quando o filho descobre que os pais dele não são os pais biológicos. Aí começa uma busca incessante, interminável pelos pais biológicos e pela razão dos pais biológicos terem abandonado ou dado o filho para adoção. E mais um clichê utilizado em novelas, mas também em romances e outras mídias, é o do quem matou o fulano. Acontece um assassinato, por exemplo, tem 30 suspeitos e nenhum culpado. O culpado geralmente só é revelado no último capítulo e é quase sempre a pessoa de quem menos se suspeita. Não sei se você conhece, Agatha Christie é uma autora de romances assim. Você precisa descobrir quem cometeu o assassinato, né? Então, voltando para o começo, como eu disse, né, que eu disse que a gente ia falar primeiro do final e depois do começo, é uma coisa que às vezes a gente se pergunta, né, qual é a origem das telenovelas? De onde elas vieram? Aqui no Brasil nós temos tradição. E ali, lá em 1800 e bolinha, e quando a gente fala isso, 1800 e uma bolinha, 1900 e bolinha, 2000 e bolinha, significa 2000 e não sei exatamente o ano, ou 1900 e não sei exatamente o ano, 1900 e bolinha, por exemplo. Então, ali por 1800 e bolinha, existia uma coisa chamada folhetim aqui no Brasil. E o folhetim era normalmente uma história longa, publicada capítulo por capítulo num jornal. Era chamado de folhetim porque a história não ocupava toda a folha do jornal, ela ocupava apenas uma parte. Daí as pessoas elas rasgavam, que é esse som. Então, elas rasgavam, arrancavam o pedaço do jornal em que estava a história e aquilo se chamava folhetim, que é uma folha pequena, né? E o folhetim era publicado diariamente, e muitos romances, tanto brasileiros como estrangeiros, foram publicados assim, aqui no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em muitos lugares. Então, existia a tradição da telenovela, mas não existia o formato, né? Porque as telenovelas apareceram ali por 1950, 1951, e a emissora mais popular, que foi uma das pioneiras na produção de telenovelas brasileiras, foi a TV Tupi, que foi uma emissora muito famosa e até hoje em dia ainda se menciona o nome dela quando se fala de telenovelas no Brasil. Os folhetins eram publicados diariamente, mas as primeiras telenovelas não podiam ser transmitidas diariamente, não era possível, porque naquele tempo não existia tecnologia, né? Nem boa, nem adequada para a gravação dos episódios ou dos capítulos. Por isso, as telenovelas naquele tempo eram transmitidas ao vivo, como um teatro. E ao vivo, normalmente, a gente fala um programa ao vivo, né, ou alguma coisa ao vivo, é um programa ou uma reportagem ou qualquer transmissão feita no momento em que acontece. Se você assistir a algo e essa coisa, né, você assiste depois que isso acontece, isso significa que não é ao vivo, é uma coisa gravada. Então, depois, conforme a tecnologia foi evoluindo, as telenovelas passaram a ser gravadas. Ah,
E antes de continuar, eu gostaria de explorar essa estrutura que acabei de utilizar. Conforme blá blá blá, indica que dois processos aconteceram ou acontecem ao mesmo tempo e o progresso dessas duas coisas, tem relação uma com a outra. Essas coisas, aliás, têm relação uma com a outra. Por exemplo, conforme vou estudando mais português, descubro que o Brasil é um país de história muito rica. Ou, conforme o tempo passa, vou percebendo o que é realmente importante. É uma estrutura muito boa para você utilizar nas conversações em português. Então, sobre as telenovelas. Elas normalmente têm muitos episódios, e cada episódio normalmente é chamado de capítulo, mas nem sempre. Algumas telenovelas têm 200 capítulos, 210 capítulos, e isso dá o quê? 6 meses, mais ou menos. Às vezes, as telenovelas ficam tanto tempo no ar que dá a impressão de que elas duram anos. Mas não é só de telenovelas que vive a televisão brasileira. Não, não. Nós também temos as minisséries, que são bem menores do que as telenovelas em números de capítulo. É um pouco como uma série da Netflix. Tipo, tem 20 capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos. É uma minissérie. Tem duas minisséries de que eu me lembro agora, né? Duas minisséries brasileiras de que eu me lembro imediatamente, que são Chiquinha Gonzaga, que eu mencionei no último episódio do nosso podcast, e Hilda Furacão, que é uma das histórias mais interessantes que eu já conheci. Ela conta a história de uma mulher chamada Hilda Miller, que vira prostituta depois de falar com uma cartomante. Uma cartomante é uma pessoa que adivinha o futuro utilizando cartas, né, como o tarô, por exemplo. Então, a Hilda Miller adota o nome de Hilda Furacão e ela ganha fama, ela fica muito famosa. Daí um padre, que se chamava Malthus, é o nome do padre, ele decide que pode realizar um milagre, né, de convencer a Hilda Furacão a não ser mais prostituta, porque antes ela não era, então ele podia convencê-la a não ser mais prostituta. E para fazer isso, ele pensa: tem um demônio no corpo dela. Daí ele vai fazer exorcismo na Hilda Furacão, ele vai exorcizar a Hilda Furacão. É uma minissérie que vale a pena assistir, é muito boa. Eu não recomendo para crianças nem para menores de idade. Ainda tem outra minissérie que eu recomendo assistir e que se chama Presença de Anita. Mais uma vez, de novo, eu não recomendo que crianças assistam a essa minissérie, essa Presença de Anita. E só para contar uma coisa engraçada, a minha tia-avó, ou seja, a irmã da minha avó, se chama Anita. E até recentemente era a única Anitta que eu conhecia. Então, quando eu via a chamada, a propaganda dessa minissérie, eu me lembrava de minha tia-avó. E se você conhecer o teor da minissérie, vai saber que essa associação não é nada agradável. Ah, a palavra teor tem alguns significados bem diferentes, mas aqui significa o conteúdo de uma história ou o conteúdo de um texto. A gente utiliza a palavra teor para falar, por exemplo, do teor alcoólico de uma bebida. Lá no começo da discussão de hoje, eu mencionei que muitos brasileiros são noveleiros, mas essa situação está mudando. Isso porque ali desde os anos 2000, o Ibope das telenovelas vem caindo. E o Ibope é a popularidade de uma novela com a audiência, né? É a audiência da novela. E o Ibope, I-B-O-P-E, é uma palavra muito utilizada no dia a dia dos brasileiros, informalmente. Por exemplo, nós dizemos: eu não vou dar Ibope para você.
E o que isso significa é que eu não vou dar atenção para você. E IBOP é a sigla do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, que é uma empresa que averigua, que avalia a popularidade de algum programa, né, com a opinião pública. Mas mesmo com essa queda de Ibope, né, de que eu falei agora das novelas, elas ainda são muito populares e com certeza é algo que, se você falar com um brasileiro ou com uma brasileira sobre novelas, com certeza eles vão ter muita coisa para dizer. Esse é o principal vocabulário sobre novelas de que a gente tem. As outras palavras provavelmente você conhece, né? Se você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente você conhece. E na nossa próxima conversação, a gente vai falar um pouco sobre as vilãs das telenovelas brasileiras. Mas agora a gente vai encerrar a discussão e continuamos na próxima. Lembre-se, tem uma transcrição desse podcast, não é uma transcrição exata, mas tem uma transcrição no site readbrazilianportuguese.com. Então, agora eu tenho um recado para você. You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded, and maintained by PortugueseWithEli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.